inclusive a atenção é o maior ativo hoje, né, da humanidade, né? Até porque a gente tem tantos gadgets, tantos celulares na mão e computador atraindo a atenção da gente para tantos assuntos. Então, como é que a gente faz essa prospecção no caso? Como é que tem acontecido no dia a dia? Hoje, eu particularmente tenho utilizado, né, uma ferramenta, uma rede social em específico, que é o LinkedIn, que é a principal rede que eu utilizo para fazer essa prospecção. Esse primeiro nível de conquista que você fala. Através de contactando mesmo, conectando as pessoas e atraindo. Existe todo um processo que nós utilizamos para isso, né? Todo um roteiro que é construído nesse contato, nessa conversa, nesse diálogo com uma mini jornada. Você não pode chegar, conhecer a menina hoje, conhecer o cara hoje e já pedir pra namorar. Não funciona desse jeito. Tem que conectar. Exatamente. Você vai primeiro conhecer a pessoa, se apresentar, toda a jornada normal de qualquer relacionamento. É um relacionamento como qualquer outro. É uma conquista. O relacionamento com o cliente, a conquista desse cliente é uma conquista como qualquer outra. Como você conquista amigos, como você conquista uma pessoa para você construir. Me lembrou aquele filme do Will Smith, lá dos anos 2005, 2004, que ele era um conselheiro amoroso, não sei se você lembra, Hit, o conselheiro amoroso. Acho que aquela jornada, aquele filme é uma boa aula de venda, você não concorda? Sim, existe uma correlação total em da conquista ao altar, né, a levar a noiva pro casamento, pro altar, pra igreja, tem toda uma jornada. É mais ou menos isso que você quer dizer? Sim, exatamente isso. Ter que fazer essa preparação para iniciar esse relacionamento, para conscientizar esse cliente de que ele tem de que ele precisa de você, né, de que ele tem um problema, que você tem a solução para esse problema dele. E se o noivo ou a noiva for envergonhada ou for tímida? Olha, vai ficar solteiro. Vai ficar sem cliente. Ou seja, não vai ganhar dinheiro, né? Não vai conseguir empreender, enfim. Sem cliente, não vai ter liberdade financeira. Qualquer empresa que existe, ainda que você seja hoje assalariado em algum lugar, essa empresa ela tem que vender. Não existe outra maneira no mundo honesta, ética, de se fazer dinheiro. Íntegra, se não for vendendo alguma coisa. Então, se você é um analista corporal hoje, você precisa saber vender. E a venda começa nessa jornada de prospectar esse cliente. Não vai esperar o cliente bater na sua porta. Até vai chegar um momento que isso acontece, né? Como diz o ditado, você vai cuidando do jardim, aí são outras coisas, já são outras estratégias, outras maneiras de fazer isso. Mas o fato é que para você ter clientes chegando até você, pagantes. E aqui, gente, quando eu falo de cliente, eu tô falando pagantes o tempo todo, porque é cliente. Não adianta cliente que não é pagante, eu não considero nem cliente. Não é cliente. É prospect. É prospect. Tá? Talvez numa fase de decisão de compra, né? Como o conceito de prospect é isso. Vender é para alguém que paga. Né? Claro. Cliente se torna. O prospect se torna cliente quando ele paga, quando o dinheiro está na sua conta. Você até dá uma degustação, você até pode promover estratégias de degustação, né? Vamos dizer assim. Tô falando de degustação, é uma maneira de eu entendo. Relacionar com de conectar, de conectar. De você, antes de você comer um prato, você degusta para saber se você vai gostar ou não. Se tá bom, então você pode proporcionar essa experiência para o seu cliente. Sim. Mas a venda ela só se dá depois que o cliente paga. Porque também não adianta eu saber prospectar muito se na hora do fechamento eu não sei fechar e acabo fechando, entre aspas, porque não é fechamento, de graça. Os chamados, não é fechamento. Os chamados pro bônus, e aí eu fico ou ganhando nada, ou ganhando vento, ou eu fico ganhando pouco, que é também um problema menor, mas é um problema. Se eu posso ganhar 697, 797, 997, eu estou ganhando 297, 197, tudo bem que no primeiro, no segundo, terceiro cliente, tudo bem, mas esse ainda um problema. Eu não estou dizendo nem aqui de você avançar no seu preço, mas de fato conquistar o primeiro cliente pagante. Então, esse romper com essa dificuldade tem sido realmente uma barreira muito grande para os empreendedores de primeira viagem, né? Os aspirantes a empreendedores, né? Como é que tem acontecido isso com você? Isso foi uma verdade na sua vida, assim? Em algum momento, seja em outras experiências, ou até mesmo agora como analista corporal, tipo, poxa, eu acho que eu não tenho
capacidade ou eu não tenho merecimento para conquistar um cliente no preço que eu acho, porque eu levei tantas madrugadas assim assado, estudando. Isso passou, essa insegurança, essa incerteza. Como foi que você trincou isso? Como foi que você jogou essa pedra nessa vidraça e trincou isso na sua vida? Assim? Olha, medo, quebrou, né? Estilhaçou. É normal, todo mundo tem. O primeiro que você vai fazer de qualquer coisa, o primeiro beijo, você vai... Será que vai ser bom? Será que não vai? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou conseguir? Será que a outra pessoa vai gostar? Isso vai acontecer, é normal. Se não acontecer é que é estranho, mas o normal é você sentir isso mesmo, o frio na barriga, e o primeiro cliente, será que eu vou conseguir vender? Será que eu não vou conseguir? Só que você tem que fazer com medo mesmo, entendeu? E ir pra cima, convicto daquilo que você quer e fazer acontecer. Então, quando eu comecei, eu tinha medo de não conseguir vender. A minha primeira venda, nossa... Vender pagante. Vender é sempre pra pagante. Não, eu tô provocando só pra que você fale. Vender dinheiro na conta. Vender, quando eu tô falando em vender, não existe venda sem dinheiro. A venda é com transação de dinheiro, ou no cartão, ou Pix, ou transferência pra conta, ou seja lá como for, mas tem que ter dinheiro. Não existe venda sem dinheiro, né? Então, quando eu fiz essa primeira venda, pra mim foi assim, uma sensação de superação. Surreal. De superação, porque o medo existe quando a gente tá indo pra um desconhecido. Eu já vendi muito na minha vida, né? Eu até brinco lá nas minhas escolas com os meus funcionários o seguinte, que se eles nem me queiram perto deles, sentada na mesa pra vender, porque se eu for vender, eu vendo mais do que eles. E por que você não fica lá, Rosa, vendendo? Porque eu não sou funcionária da minha empresa, eu sou empresária, então eu não posso ficar lá vendendo, porque eu não preciso de um vendedor, eu preciso de 2, de 3, de 4, eu não posso me multiplicar em várias, então eu treino minha equipe para fazer isso. Mas aqui nesse negócio, eu sou a vendedora do meu negócio. Sou eu que sento e vendo, né? Então já é diferente, a sensação é um outro perfil de cliente, é uma outra abordagem, é um outro produto. Então tudo isso vem essa mistura de sensações, de sentimentos, é normal. Inclusive porque além de eu vender, eu sou a pessoa que vai entregar o serviço. Então eu tô falando de mim mesma, né, do serviço que eu vou entregar, e eu vou entregar e depois eu preciso saber se esse cliente gostou, se esse cliente ficou satisfeito. Você chuta o escanteio e corre para a pequena área para cabecear, é isso que você está dizendo? Sim, exatamente. Entendi. Exatamente isso. Entendi. Então essa trinca ela só pode acontecer se você pegar esse medo e usá-lo como um ariete, né? Um impulsionador, né? Uma mola, né? Algo que lhe estimule. Eu tenho que utilizar o medo ao meu favor, é isso que você está dizendo? Sempre. E não é só nessas circunstâncias. Pra mim... Não para recuar, mas para avançar. O medo ele é só para eu saber que que ali existe um ambiente desconhecido no primeiro momento e que eu preciso saber o que eu vou fazer ali para eu dominar a situação e não para eu paralisar, para eu desistir, para eu desanimar. Não, o medo é sempre para eu superar, é só para acender o alerta e eu ficar ligada no que eu tô talvez fazendo. Esse medo não seja, talvez esse medo não seja assim, tipo de ser negado, de, por exemplo, fazer a oferta e a pessoa dizer um não seria um medo de tomar um não, um medo de ser rejeitado? Você não acha que por isso que muita gente deixa de receber aquilo? E até poderia, a pessoa tá até esperando que você faça oferta até para negociar, né? Não tem acontecido, você não vê isso? Porque é muito natural você, inclusive, quando faz um atendimento bem feito, do cliente perguntar para você quanto é, né? Antes de que você faça oferta. Comigo isso acontece muito. É um medo, bom, hoje, né, a gente sabe que o medo, ele, dependendo de cada traço que esteja dominando ali no controle naquele momento, ele vai estar relacionado a uma dor diferente, né? Porque cada traço vai ter medo por um motivo diferente, mas isso é um assunto para um outro RosaCast. Não vou poder entrar muito nesses detalhes aqui agora, porém... Medo da rejeição, medo do desprezo, medo de tomar um não. Exatamente. Mas... E aí deixa de cobrar aquilo que poderia cobrar mesmo. A questão aqui é, se você vai preferir... Qual história você vai querer contar? Uhum. A história de que você
superou, de que você venceu, de que você conquistou, ou de que foi mais uma coisa na vida que você desistiu, que você O que é pior, talvez? Medo de não vender ou medo de não ter dinheiro para pagar uma conta? Né? Eu acho que talvez, o que eu quero dizer com isso? Talvez antes de pensar no medo, não seria interessante pensar nos motivos que a pessoa deveria ter ou deverá ter para poder vencer essa barreira, talvez? Quais são os motivos que me impulsionam? São eles que deveriam me levar e não um determinado medo de tomar um não. Aí voltamos para o início da conversa. Tudo começa com o desejo. Você tendo clareza de qual é o seu desejo, daquilo que você quer com aquilo ali, então você vai ter medo, mas você vai com medo. A questão aí é que são várias etapas, né, de superação. A primeira que é de você decidir, eu vou começar a ofertar o meu produto. E aí você mesmo oferta, tomando não. Mesmo tomando não, aí você oferta. Aí depois que você decide ofertar, você vai fazer a venda propriamente. Aí você vai decidir lá vender mesmo. Inclusive, quando eu falo vender, é chegar a dar preço pelo seu serviço, né? A ter coragem de dizer quanto vale o seu serviço. A ter coragem de cobrar pelo seu serviço. Passar um óleo de peroba mesmo e jogar mesmo. De chegar hoje e dizer, até ontem eu vendi por 297, mas a partir de hoje eu só vendo por 397. E aconteceu isso com você? Muitas vezes. Eu comecei vendendo por 197, mas hoje eu... E como é que aconteceu essa virada de chave assim? Até hoje eu estou cobrando 497. A partir de amanhã ele já vai aumentar, porque eu estou na pegada aí para atingir o patamar, inclusive que é sugerido pelo próprio Como Explica, que é 997. É uma certeza que você sente, assim, é uma intuição? Como é que funciona isso? Porque é isso que vai quebrando. Você tá propondo o seguinte: se tenhamos medo, vamos quebrando um pedaço do medo por vez. Sabe? Um pedacinho, vamos destrinchando esse medo até ele não existir. É isso que você está dizendo? Eu cobro de 50, eu cobro de 100, de 100 em 100, de 200 em 200, até atingir o mínimo que seria interessante para toda a quantidade de hora que eu me coloquei. Inclusive também você tem uma experiência de vida, né? Você é uma empresária, você tem muita experiência de vida, né? Então isso conta também, né? Você já é uma vendedora e você já é uma empreendedora, né? Conta para muitas coisas, né? Conta desde para a experiência que eu tenho para fazer a venda, para fazer a prospecção e toda essa jornada. A segurança, né? Essa segurança que você já tem. Assim como também para o atendimento propriamente. Eu sei que a pessoa que é atendida por mim, ela não vai conversar com uma pessoa que não tem... Eu tenho toda uma jornada como empreendedora, como empresária, como alguém que já teve 80 funcionários, que já fez quantos processos seletivos eu fiz para ter 80 funcionários. Incontáveis. Né? Com quantas pessoas quantos funcionários eu tive que demitir porque não estavam entregando o resultado que era necessário para a empresa? Com quantos eu falei? Então isso é uma história. Eu administrei 3 escolas, eu tive 80 funcionários, eu tive toda uma experiência de gerenciar esse volume de negócios acontecendo, e isso eu trago para os meus atendimentos. Então o meu cliente, ele tem uma pessoa realmente preparada para ajudá-lo, e isso eu considero na hora de precificar o meu produto também.